Já já tem Vasco da Gama e Independente Del Valle pela Copa Sul-Americana. É jogo importante, é jogo decisivo para o nosso Vascão. Mas a terça-feira tá agitada, tá, amigo torcedor vascaíno? Além, é claro, dessa partida importante, o noticiário do nosso Gigante da Colina pega fogo. Tem informações sobre a questão envolvendo Cauã Barros, tá? Informações sobre a proposta feita pelo Cruzeiro pela compra dos direitos econômicos do volante cria da base do nosso Cruz Maltino. Além disso, também tem problema envolvendo FIFA. O Vasco sofreu transfer ban e está proibido de regularizar atletas. Além dessas, muitas outras novidades, muitas outras informações nesse Fala Gigante, que chega para você nessa tarde de terça-feira, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Corda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto, o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante. Terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite, para fechar o seu dia com chave de ouro, com as últimas informações e novidades sobre o nosso Vascão. Hoje, porém, não teremos o Boa Noite Gigante, mas sim o pós-jogo do Gigante, chegando aqui por volta de 11h30, 11h40, logo após o término do jogo entre Vasco e Independente Del Valle. Show? Então conto com você, conto com o seu like, o seu joinha, a sua inscrição aqui nesse vídeo. Tem muita gente nova chegando ao canal do Gigante Vasco, entretanto, vocês aí não estão se inscrevendo, então se inscreva e ajude o crescimento aqui do nosso canal. Eu conto muito com vocês. Show? Vambora então, amigo torcedor vascaíno, sem muita enrolação, falando logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com você, este Fala Gigante, falando sobre a questão envolvendo Cauã Barros, né? Porque nesta manhã de terça-feira, ou até melhor dizendo agora há pouco, nessa tarde, o jornalista Carlos Berbert, nosso grande amigo parceiro Carlos Berbert, trouxe uma informação bem importante sobre o caso Cauã Barros. Jogador cria das categorias de base do nosso Cruz Maltino, atleta aí de 21 anos de idade, jogador que tem um contrato com o clube até o final do ano que vem, esteve emprestado na última temporada ao Amazonas e nesta temporada foi emprestado novamente pelo Vasco, dessa vez para o América Mineiro. Jogador já no ano passado foi um dos grandes destaques pelo Clube Manauara na Série B do Brasileirão e nesse ano também a situação se repete. Cauã Barros é o grande destaque do América Mineiro disputando a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, tá? Um jogador muito importante para o clube, um jogador que vem se destacando, tomou conta da posição e automaticamente, no noticiário de Minas Gerais, a imprensa mineira vem falando muito bem sobre esse jogador. As notícias dificilmente chegam aqui ao Rio, mas em Minas o Cauã Barros é um nome que vem sendo muito valorizado. Não à toa, o Cruzeiro, clube também de Minas Gerais, se interessou pela contratação desse jogador. Não olhando pro hoje, por agora, mas olhando aí um nome que tem muita capacidade de evoluir e se tornar uma peça importante para o clube no futuro próximo. Então, diante disso, o Cruzeiro colocou 2 ofertas na mesa do Vasco da Gama pela compra dos direitos econômicos de Cauã Barros, tá? A primeira oferta feita pelo Cruzeiro ao Vasco foi de 300 mil euros, quase 2 milhões de reais, por 80% dos direitos econômicos do Cauã. A oferta, é claro, logo de imediato recusada. O Cruzeiro fez uma segunda investida, fez uma segunda oferta com valores melhores, mas também não conseguiu satisfazer o Vasco da Gama financeiramente. Então o Vasco a recusou. Diante aí dessa situação, Cauã Barros segue sendo um jogador do Vasco emprestado ao América Mineiro. Caso o Cruzeiro coloque a mesma proposta que agrade ao Vasco da Gama, o Vasco passará essa oferta ao América Mineiro e o clube de Minas Gerais terá a opção de cobrir ou não os valores colocados à mesa pelo Cruzeiro, tá? A princípio, o Cruzeiro ainda não desistiu da tentativa de contratar o volante. A expectativa é que uma nova investida venha a surgir aí nos próximos dias, mas ainda Cauã Barros é um jogador do Vasco. Eu volto a repetir o que eu falei recentemente sobre esse caso. Eu fico triste com essa situação. Cauã Barros é um jogador que sempre foi destaque aqui no Vasco da Gama. Sempre foi uma das grandes promessas da base do Vasco da Gama. Jogador que tem uma multa rescisória de 50 milhões de euros.
350 milhões de reais. E o Vasco da Gama talvez vai vendê-lo por um valor inferior à casa de 10 milhões de reais. Isso é uma grande loucura, tá? Calma Barros é um jogador que poderia ser muito útil aqui dentro do elenco. Tá crescendo com o grupo do Vasco da Gama. Tá crescendo nas mãos do técnico Fernando Diniz. Mas a diretoria, depois de um pequeno período do Cauã no profissional do Vasco em 2023, em que inclusive se destacou, prefere se livrar do jogador. Se livrando do Calma Barros, assim como se livrou também do próprio Eric Marcos. Loucura, né? Mas infelizmente é o Vasco da Gama. Prosseguindo aqui com o vídeo, falando ainda sobre a situação envolvendo, né, mercado da bola, antes de entrarmos no assunto sobre o jogo entre Vasco e Independente Del Valle, hoje o Vasco da Gama sofreu mais um transfer ban, tá? Novamente. Aliás, novamente não, porque a última vez havia sido pelo Adson, né? Dessa vez, então, o transfer ban é com relação a Juan Esforça, tá? Informações aqui diante do não pagamento total da compra do Juan Esforza junto ao Vélez Sarsfield, aliás, junto ao New Old Boys da Argentina, o Vasco nesta terça-feira sofreu esse transfer ban. Que é o transfer ban? O Vasco está nesse momento proibido de contratar jogadores, amigo torcedor vascaíno. Essa dívida aí que o Vasco tem desde os tempos da 777 Partners, a FIFA, né, alega que o Vasco não pagou aproximadamente 15 milhões de reais referentes à compra do jogador, um atleta que custou 24 milhões de reais e o Vasco não pagou a totalidade da compra. Então, inclusive, o Vasco segue aí, né, junto ao New Old Boys, tentando resolver essa situação sem sofrer esse transfer ban. Em comunicado aí oficial divulgado, inclusive ontem, aliás, hoje, perdão, terça-feira, o Vasco informou que já está tomando as medidas legais necessárias para tentar reverter essa penalidade. Segundo o Vasco da Gama, essa dívida do Juan Esforça está inserida no processo de recuperação judicial que já foi aprovada pela Justiça Brasileira, o que automaticamente suspende o pagamento por enquanto. O clube também, em nota, alegou e mencionou decisões recentes do Comitê Disciplinar da FIFA que reconheceram a importância da legislação nacional em casos semelhantes. O Vasco recentemente também entrou em um transfer ban por conta do Adson, passou por cima dessa situação, então a expectativa da equipe jurídica do Vasco é que novamente também deva ter sucesso com a situação envolvendo Juan Esforza e o New Old Boys. Mas mesmo que tenha sucesso hoje, nesse momento, neste dia 15 de julho, o Vasco da Gama está proibido de contratar jogadores. O Vasco está proibido de regularizar atletas. A sorte é que o Thiago Mendes já foi regularizado, senão ele nem sequer poderia entrar em campo nesse próximo final de semana contra a equipe do Grêmio. Loucuras, né? Mas é isso. 777 não pagou e agora, infelizmente, a atual diretoria tem que colher os frutos negativos, os frutos podres deixados pela gestão desse grupo norte-americano. Não tem nem como culpar a atual diretoria do presidente Pedrinho com relação a essa dívida de Juan Esforça, assim como também com relação à dívida do Watson. Mas esperar aí os próximos capítulos dessa novela e, é claro, qualquer novidade, qualquer informação, eu vou trazer aqui a vocês no canal do Gigante Vasco. Bom, amigo vascaíno, eu venho aqui rapidinho só para dar um recado importantíssimo a você, tá? É o seguinte, o canal de cortes está mais do que nunca de volta, tá? O Bastidores do Gigante Vasco. É um canal de cortes onde partes dos vídeos postados aqui no canal do Gigante Vasco vão diretamente para lá, né? Assuntos mais rápidos, mais curtos e bem diretos. Por exemplo, a renovação do Léo Jardim está cortada aqui, o Lloyd Augusto liberado, todos os assuntos, meu amigo, tá tudo aqui que foi comentado nos últimos vídeos, cortado para você que está na sua correria. Mas também é um canal de entrevistas coletivas, corte das entrevistas coletivas, pós-jogos exclusivos aqui no canal. Tem muita coisa para você no canal Bastidores do Gigante Vasco. É um canal exclusivo aí para você, né, que tá na sua correria do dia a dia, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, às vezes não tem tempo para ver um vídeo de 20, 15 minutos e quer ir naquele assunto fixo, aí você vai lá no canal Bastidores do Gigante Vasco, vê o assunto que você quer saber rapidinho, clicou, apertou, viu e volta para o seu compromisso. Então, o que eu vou pedir? Você correr lá, se inscrever, faltam um pouquinho as pessoas para a gente chegar aos 1000 inscritos e eu conto muito com você. Link aqui na descrição, no comentário fixado. Vambora também fazer de um canal do Gigante Vasco, Bastidores do Gigante Vasco, algo cada vez maior aqui dentro da plataforma. Agora, fiquem aí, é claro, com o restante do vídeo.
Bom, rapaziada, então vambora pro segundo e último bloco deste Fala Gigante, né? Falar, é claro, sobre essa partida importante entre Vasco da Gama e Independente Del Valle, que acontecerá já já às 9h30 da noite. Mas rapidinho, só um aviso importante com relação ao canal Bastidores do Gigante Vasco sobre esse vídeo que acabou de entrar aí para vocês, esse aviso importante, né? O link tá aqui tanto no comentário quanto também na descrição. E hoje, né, no canal Bastidores do Gigante Vasco tem um pós-jogo também. Importante avisar você, além do pós-jogo aqui do canal, que é uma live de troca de ideia, tem no canal Bastidores do Gigante Vasco, né, um pós-jogo em troca, em resenha diferente, é um videozinho curto de 3, 4 minutos, onde eu vou falar com vocês sobre o que eu achei da partida entre Vasco e Independente Del Valle em um conteúdo diferente do que normalmente sai por aqui. Então, vá lá, ajude o crescimento também desse novo canal que tá chegando aí no YouTube Cruz Maltino para vocês. Show? Vamos embora então agora sim falar sobre esse grande jogo, né? Porque inclusive ontem, na parte da noite, a diretoria Cruz Maltino esteve junto da diretoria do Independente Del Valle. Houve aí troca de camisas, né? Ambas diretorias tiveram esse momento de troca, de resenha, antes desse jogo, um clima bem cordial, tá? É importante lembrar a todos vocês que mesmo sendo um adversário bem difícil, o Independente Del Valle hoje é o líder do campeonato equatoriano, mas o Vasco da Gama financeiramente é o franco favorito desse confronto, tá? Para você, amigo vascaíno, ter uma noção, o Vasco tem um elenco avaliado no valor de 86 milhões e 700 mil euros, enquanto o Independente Del Valle tem o seu elenco avaliado em 22 milhões e 500 mil euros. Ou seja, o Vasco tem quase 4 vezes o elenco mais valioso que o Independente Del Valle. Nomes como Léo Jardim, Ryan, Lucas Piton, que tem os valores de mercado bem acima da média, né? Fazem com que o elenco Cruz Maltino venha a ser um elenco bem caro financeiramente, diferente do Independente Del Valle, que tem o seu jogador mais valioso com valor de mercado estipulado em 3 milhões de reais, 3 milhões de euros. O Ryan tem o seu valor de mercado estipulado em 14 milhões de euros. Então, o Vasco tem um elenco mais valorizado, tem um elenco financeiramente melhor, né, do que o Independente Del Valle, mas sabemos muito bem que quando a bola rola, a situação é completamente diferente. O Vasco da Gama aqui vai enfrentar dificuldade. Para você ter noção, apenas 2 clubes brasileiros conseguiram vencer o Independente Del Valle jogando em Quito. Uma altitude, né, bem tensa que o Vasco da Gama enfrentará nessa noite de terça-feira, altitude de 2.850 metros, tá? As únicas 2 vitórias feitas por clubes brasileiros foi o Botafogo, que venceu pelo placar de 2-1 o Independente Del Valle, e a outra equipe que venceu o Independente Del Valle, meu amigo torcedor vascaíno, jogando lá na altitude do Equador, venceu o Independente Del Valle pelo placar de 2-0, que foi o Red Bull Bragantino. Então, ou seja, o Independente Del Valle não está acostumado a perder lá não. É um jogo difícil, é um jogo duro. Grandes clubes do futebol brasileiro já perderam os seus jogos jogando na altitude de Quito contra essa equipe equatoriana. Caso de Flamengo, caso de Palmeiras, caso de Cruzeiro, caso de Atlético Mineiro. É realmente um adversário bem chato, tá? Que o Vasco da Gama terá pela frente. Para você ter uma noção, Independente Del Valle no ano retrasado ganhou o Corinthians jogando na altitude do Equador pelo placar de 3-0. Já venceu o Flamengo ganhando pelo placar de 1-0 na final da Recopa Sul-Americana. Goleou o Flamengo na fase de grupos pelo placar de 5-0 na Libertadores de 2020. Então o objetivo para esse jogo de hoje tem que ser deixado muito bem claro. É voltar para o Rio de Janeiro vivo, olhando aí a partida da semana que vem, válida também pelos playoffs, jogo de volta em São Januário. Só uma leve correção, tá? Foi o Red Bull Bragantino na Sul-Americana de 2021 que de fato venceu o Independente Del Valle lá, e além do Red Bull Bragantino não foi o Botafogo não, o Botafogo perdeu também. Quem venceu foi a equipe do Palmeiras no ano passado pelo placar de 3-2 na fase de grupos, jogando lá no Equador. Então, é um jogo difícil. O Vasco da Gama jogou apenas uma vez na altitude de Quito. Essa partida aconteceu em 2018 também pela Sul-Americana. O jogo foi contra a própria LDU, após o Vasco ter sido eliminado, né, da Copa Libertadores. Ficou na 3ª colocação e passou para a Copa Conmebol Sul-Americana. Entretanto, foi desclassificado. Perdeu pelo placar de 3-1 em Quito. O jogo em Quito mais famoso da história do Vasco é contra o Barcelona de Guayaquil, mas o jogo naquela época não foi
na altitude. O estádio do Barcelona de Guayaquil não fica, fica no nível do mar, né? Não é um estádio considerado tenso de se jogar por conta desse fator altitude. E diante de todos os fatores que eu trouxe aqui a vocês, o Vasco tem certas dúvidas, ou aliás, tem uma grande dúvida para essa partida de hoje. O Vasco não conseguiu se classificar direto para as oitavas de final, então tem que passar por esse chato adversário. Foram 30 dias sem jogos, 3 semanas de treinamento. Entretanto, o Vasco da Gama perdeu neste último final de semana pelo placar de 2-0 para o Botafogo e chega assim, infelizmente, desanimado para enfrentar a equipe do Independente Del Valle hoje, jogando no Equador. O grande problema, porém, desse jogo não é o desânimo em si, mas uma grande ausência. O técnico Fernando Diniz perdeu o Felipe Coutinho, que sentiu incômodo na panturrilha esquerda e nem sequer viajou com o grupo para o Equador. Ele permanece na cidade carioca. Além do Coutinho, o Adson também está no departamento médico, um jogador que vinha treinando muito bem, de acordo com informações, mas hoje está em recuperação de uma fratura que sofreu na tíbia esquerda, aliás, na tíbia direita. Então, o Fernando Diniz tem esse desfalque do Adson, que era uma peça importante olhando a segunda etapa, e o desfalque do próprio Felipe Coutinho, que seria uma peça também importante para entrar aí no time titular. Diante disso, fica-se a dúvida: qual é o jogador que vai entrar na vaga do Coutinho? Que, de resto, todo o time titular que entrou contra o Botafogo entrará novamente contra o Independente Del Valle hoje. Léo Jardim no gol, João Vitor e Lucas Freitas, Piton e Paulo Henrique, Hugo Moura e Tietê, Ryan na direita, Nuno Moreira na esquerda e Verratti no ataque. Mas para a vaga do Coutinho, quem vai entrar? 2 nomes saem na frente para conquistar essa vaga: Benjamin Garré e Alex Teixeira. Inclusive, neste último sábado contra o Botafogo, foi o próprio Alex Teixeira que ganhou a vaga do Coutinho. Coutinho sai na partida do segundo tempo e é o Alex Teixeira que entra na vaga do camisa 10 da Colina Histórica. Mas fica essa dúvida: será que o Alex Teixeira é merecedor dessa vaga? Olhando aí para os números do Alex Teixeira, com o jogo deste último sábado, o Alex Teixeira completou 706 minutos, 20 jogos sem participar de gols. A última vez que Alex Teixeira balançou a rede pelo Vasco foi no dia 30 de novembro contra o Atlético Goianiense no ano passado, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A gente está falando de um jogador ofensivo, de um atleta atacante, que vinha entrando no Vasco atuando como um falso 9 e às vezes até caindo pelo lado esquerdo do campo. É duro olhar para o Alex Teixeira e saber que nos últimos 20 jogos ele não participou de nenhum gol. Olhando os números de Alex Teixeira nessa temporada, ele não tem nenhum gol e nenhuma assistência marcada. São 18 partidas já durante esse ano. Mas é um jogador que o técnico Fernando Diniz confia. Inclusive, na própria entrevista coletiva deste último sábado, ele deixou muito bem claro isso. Abre aspas: o Alex Teixeira é um jogador que eu conheço de longa data. Quando jogou contra mim no Fluminense, eu sempre achei bom jogador. E nesse meio de treinamento, ele se destacou muito nos treinos. Então, por isso que teve essa oportunidade. E hoje fica a dúvida para o técnico Fernando Diniz e a preocupação para o torcedor. Com a ausência de Coutinho, quem vai ganhar essa vaga de camisa 10? Alex Teixeira ou Benjamin Garré? Deixa a sua opinião nos comentários. Se você fosse o Fernando Diniz, quem colocaria ali naquela posição? Eu, Lucas, vou ficando por aqui, né? Hoje é dia de Vasco, é jogo importante, é jogo decisivo para o nosso Vascão. Deixe nos comentários quanto você acha que vai ser essa partida. Eu acho que hoje vai dar Vasco da Gama, por incrível que pareça. 1-0 Vascão, jogo difícil, jogo duro, segurando o resultado e vindo vivo, tá? Para enfrentar o clube equatoriano aqui no Rio de Janeiro. Deixe a sua opinião quanto você acha que vai ser esse jogo de hoje. Vou ficando por aqui. Se curtiu o vídeo, se inscreva, compartilhe, ajude aí o nosso crescimento. E como eu sempre falo aqui no canal, é claro, saudações vascaínas.